Então, queridos, nós praticamente terminamos o livro de Gênesis. E eu, na verdade, pensei, e eu tenho aqui duas mensagens. A primeira seria já começarmos então o livro de Êxodo e falando sobre aquilo que Deus está fazendo, mas pensando em casa também, e eu fiquei olhando o que você aprendeu sobre o livro do Gênesis. Quanto tempo estamos estudando o livro de Gênesis? Quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Estudando o livro do Gênesis. E eu aprendi muito. Como eu já falei para os irmãos aqui, eu nunca tinha estudado o livro de Gênesis de forma expositiva. É você pegar ele e ir versículo por versículo. Mas, queridos, quando eu analiso um livro, se a gente fosse aqui fazer um resumo, poderíamos fazer um resumo de tudo aquilo que estudamos no livro de Gênesis, e como eu cresci no livro de Gênesis, estudando esse livro, vendo aquilo que Deus ele faz, vendo aquilo que Deus usa, e olhando para isso, eu até dei um título aqui, quando a gente estuda o livro do Gênesis, os cristãos autênticos. Interessante que quando falamos de cristão autêntico, a gente pensa em aqueles crentes santos, aqueles crentes que não pecam, aqueles crentes que não erram, aqueles crentes que são perfeitos. E aonde a gente vai encontrar esses crentes? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, só no céu, né? E aí, queridos, olhando o livro do Gênesis, e a gente então vai ver quem são esses cristãos autênticos que falaram com Deus, que serviram a Deus, e por quê? E aí eu vejo que, ao analisarmos todo esse livro, há uma coisa que veio à mente, e estudamos, nós vamos ver que os cristãos autênticos, eles são feitos de barros. Os homens da Bíblia, quando a gente olha para eles, a gente acha que eram super-homens, super-mulheres, que não erravam, que não falhavam. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai observar o quanto falho, o quanto humano, o quanto barro eles eram, assim como eu e você. Então, olhando, a gente observa ali desde o início do livro de Gênesis, quando vemos que Deus formou o homem do barro. E nós vemos então que nós somos barro, e como vimos do barro, e nós temos que entender que o barro, ele é algo frágil. O barro é frágil, a nossa vida, ela é frágil, a nossa vida física. E vemos então que esse homem que foi feito do barro, que é barro, nós somos barro. E eu vejo que eu não tenho diferença, e nós não temos diferença de nenhum daqueles grandes homens da Bíblia e mulheres da Bíblia. Porque todos nós somos barros. E como barro, agora o oleiro que é Cristo pode fazer desse barro um vaso de bênção, um vaso de valor. Mesmo com as suas imperfeições, eu com as minhas imperfeições. Mas olhamos então, a gente vai observar, ele chama Abraão. Ele vai chamar Abraão para de Abraão fazer um grande povo, uma grande nação. E ele chama Abraão e a gente vai observar quem era Abraão. Abraão, então, ele é considerado, e de fato, o pai da fé. Porque é alguém que se preocupa em obedecer a Deus. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar aonde Deus tinha mandado ele ir. E quando olhamos para isso, e vamos ver então que esse homem que é barro, mas é que está preocupado em fazer a vontade de Deus. Não importa para onde Deus está mandando, mas ele vai, ele obedece a Deus. Nós falamos hoje pela manhã que há um jargão muitas vezes que a chave da vitória é a oração. E muitas vezes vamos dizer que a gente ouve falar que a oração, ela é uma alavanca que move a mão de Deus. Mas nós estudamos essa manhã e vemos que a obediência, sim, é a chave da sua vitória, da minha vitória. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, eu e você precisamos obedecer. Mas para obedecer, nós temos que entender que somos barro, que às vezes vamos falhar. E quando olhamos para Abraão, quantas vezes Abraão falhou?
Abraão, então, em algum momento ele mentiu. Abraão também, muitas vezes ele desceu para o Egito, coisas que Deus não tinha mandado fazer. E quando olhamos então para nós, quantas coisas você já fez que Deus não mandou você fazer? Quantas vezes então desobedecemos a Deus? Mas não é isso para nós entender que somos barro. Mas o que a gente observa em tudo isso, que quando eles erravam, vinha uma consequência e tinha uma consequência, e ainda há hoje uma consequência para cada erro que cometemos. Mas nós temos um Deus que perdoa, que nos dá uma nova chance, mas nós temos que entender que a consequência muitas vezes vem. A gente olha para a Bíblia então, Davi pecou, ele reconheceu os seus erros e pediu então perdão a Deus, mas a consequência do pecado ficou na sua família. Então não vale a pena pecar. Porque ele perdoa, eu vou pecar? Não. Paulo, ele vai dizer, olha, não vou usar da liberdade que tenho em Cristo para dar ocasião à carne. Mas então, queridos, vemos que somos barro. E como barro, nós somos então agora, os cristãos autênticos, eles são dependentes da graça de Deus. Cristãos autênticos têm que entender, eu sou barro, eu sou limitado, eu sou fraco, eu não consigo nada sozinho. Mas o cristão autêntico, então, é aquele que depende da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E quando eu olho, então, para o livro de Gênesis, nós vamos ver a graça de Deus. A graça de Deus em aquele homem, desde o início, quando o homem peca, o homem desobedeceu a Deus. E Deus poderia muito bem matar Adão e Eva, mas Ele não mata. A gente vai observar que a graça de Deus, a partir daquele momento, o homem estava nu, ele vai lá e faz uma roupa e veste. A primeira roupa, então, Deus concede àquele casal. E agora, então, não tira-lhe a vida. Deus poderia muito bem tirar a vida, mas é a graça dele. E a gente observa aqui no decorrer dos livros, a gente vai ver que o homem distanciou-se tanto de Deus, que estavam de uma forma deplorável, a sua forma de agir, a sua moral. E Deus fala, eu vou destruir esse homem. E ele manda então o dilúvio, mas a gente vai observar a graça de Deus ali, para com a vida de Noé, seus filhos. E quando a gente vê ali que agora vem aquele período de chuva, aquele período 40 dias e 40 noites ali, chuva intensa, água brotava da terra e uma. Quando Noé falou que ia chover, eles falavam que ele era doido. Sabe por quê? Hoje falar de chuva para nós é normal. Mas até o dilúvio nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido antes do dilúvio. E quando ele falou que ia chover, você está doido. E a Bíblia então vai nos mostrar que a partir daquele momento foi algo surpresa. As pessoas ficavam olhando e ver aquela chuva então ali descer, ficaram assim espantados e vendo tranquilo. Mas aí choveu um dia, choveu dois, choveu três, e chove e vai chovendo e vai tomando todas as coisas. E a água vai subindo, e as pessoas agora procuram se abrigar, e procuram de todas as formas, e não conseguem mais. E é mais ou menos isso que a gente observa aí, que está acontecendo com as chuvas, e não tem chovido esse tempo todo, mas a gente observa quantos estragos tem feito, tanto em Minas, como no sul do nosso estado, e a gente vê que a água começa a subir, muitas vezes as pessoas não têm tempo de sair, não têm tempo de correr. E aí em Castelo eu vi um homem ali tentando sair daquela água, e ele vai subindo, escorrega, e a enxurrada o levando. Que aflição! E eu vejo que essas coisas acontecem pela desobediência do homem, porque Deus é que controla todas as coisas, a natureza, e a gente precisa entender isso. E aí a gente vê que a graça de Deus é para com Noé e sua família, mas depois então de haver estiado, e passa-se um bom tempo, eles estão dentro daquela arca, e aí a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, e vai dizer então que Deus se lembrou deles que estavam ali, Deus se lembrou de Noé, e fez soprar um vento, e aquele vento então começa a secar aquela água. E vemos então, queridos, que quando olhamos para o Novo Testamento, em Efésios 2,8, vai dizer que pela graça somos salvos, e isso não vem de nós,
É dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Assim então, quando a gente vê tanto Abraão, ele foi chamado de um povo ímpio, é a graça de Deus. E quando vemos a graça de Deus é algo que muitas vezes, aquilo que eu mereço, eu não recebo. Mas aquilo que eu não mereço, Deus dá. Nenhum homem merece ser salvo. Mas a graça de Deus concede então a salvação. Isso é graça, é bênção imerecida. Então eu vejo, queridos, que os cristãos autênticos, quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo que é aqueles que dependem da graça de Deus. Se o homem, aquele que acha que por ele só, por fazer as obras, por ser perfeito, ou procurar a perfeição, ele consegue ser salvo, ele está totalmente enganado. Ele precisa entender que somos barros, precisa entender que dependemos tão somente da graça de Deus. A salvação não depende de mim, de você, não depende das coisas que você faz, mas você e eu, nós precisamos ser dependentes de Deus, da graça dele. E agora também, eu fico olhando que esses cristãos autênticos, eles não são todos iguais. Quando a gente olha para cada um deles, a gente vai ver cada um com a sua peculiaridade. A gente vai ver cada um agindo de uma forma. Algumas igrejas ou seitas, todas as pessoas têm que ser iguais. Nós não. Já pensou se todos nós tivéssemos vindo com a mesma roupa aqui? Eu ia olhar daqui e achar tudo estranho. Mas olha que colorido, bonito. Cada um vem com a sua cor que prefere, que gosta. Cada um do seu tipo, cada um da sua forma. Eu vejo então, queridos, que não são todos iguais. Cada um tem um tipo de forma, cada um tem um temperamento. Os 12 discípulos de Jesus, a gente observa isso também. Não são iguais, assim como os dedos da nossa mão não são iguais. E assim observamos então que Deus, ele não quer que as pessoas todas iguais, não. Se ele quisesse, ele tinha feito um monte de robô. Mas Deus fez cada um de nós com uma digital. Tem alguém com uma digital igual a sua? Você já viu alguém? Deus então fez isso. Deus fez cada um de nós diferente. Cada um de nós com uma personalidade. Cada um de nós com um jeito. Mas Ele deseja que nós possamos servir a Ele com a nossa personalidade, com a forma como Ele nos fez. Ele deseja isso, então não somos iguais. Não precisamos querer que o outro seja igual a nós. Não precisamos. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar os primeiros patriarcas. A gente vai ver que Abraão tem a sua personalidade. Nós vamos ver que Isaac também. Nós vamos ver Jacó. Nós vamos ver José. Vamos ver então cada um deles agindo de acordo com a sua personalidade. Não somos iguais. E isso fica claro para a gente. Agora também, o que a gente olha para essas pessoas, e os cristãos autênticos então, são aqueles que sabem que a vida é uma peregrinação. Cristãos autênticos, eles sabem que a vida aqui é uma peregrinação. Quem vai viver para sempre aí, aqui nessa terra? Tem alguém? Não. Mas para onde você vai quando você partir daqui? Quando a gente olha para Abraão, ele falou assim, olha, eu sou peregrino aqui. Quando a gente olha lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6, a gente vai observar, falando então a respeito desses homens que viveram pela fé. E pela fé então eles viveram como peregrinos. Aqui não é a sua terra, aqui nós achamos que vamos criar raízes aqui. E asseguramos tanto as coisas materiais. É a minha casa, é o meu carro, é isso, é meu, é meu, é meu. Você vai partir daqui, você não vai levar nada, nós não vamos levar nada. Então precisamos entender que aqui somos peregrinos e que aqui vamos viver apenas um tempo. Vamos viver aqui um tempo. Qual é o seu tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Talvez 70, 80? Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Não tem? Quantos anos você vai viver? Mas muitas vezes as pessoas, elas começam a viver aqui achando que aqui é tudo. Não, você precisa viver aqui como peregrino. Eu aprendo isso com esses cristãos autênticos. Eles são autênticos por causa disso. Eles entenderam que era barro. Eles entenderam que precisavam da graça de Deus. Entenderam que não precisavam ser iguais. Mas eles agora viviam de igual forma, entendendo que eram peregrinos. Eu fico olhando para José, o último personagem estudado.
A gente vê eles ali no Egito. Ele poderia se tornar como os egípcios. Ele poderia viver como os egípcios. Mas ele não vive como os egípcios. Ele faz toda a diferença. E na sua morte, ele não morreu como o egípcio. Quando a gente chega no final do capítulo 50 de Gênesis, a gente vai observar que ele fala assim: olha, eu sei que Deus vai visitar vocês. E agora eu quero que vocês levem meus ossos, porque nenhum dos meus ossos eu quero que fique aqui, porque eu sei que eu sou estrangeiro aqui, eu sou peregrino aqui, aqui não é a minha terra. Ele viveu ali quase o tempo todo da sua vida, foi aos 17 anos, morreu com 110 anos. Mas o que a gente observa é que ele de maneira nenhuma, ele entendeu que ele fazia parte dali. Ele poderia ter mandado fazer algo grandioso para ele, para que colocasse o seu corpo, assim como os egípcios, que faziam tumbas enormes, e que colocavam ali, matavam até servos juntos, porque eles criam que ia ressuscitar, e agora tinha que ter servos ali para o servir, e matavam alguns servos, colocavam juntos ali comida e coisas. A gente observa que não, ele não teve um velório, não teve um funeral como os egípcios, apesar de ter vivido ali 91 anos. Ele, de forma nenhuma, ele viu que ali era o local, o seu local, a sua terra, vivendo a maior parte da sua vida ali, mas ele termina aos 110 anos de idade e dizendo: olha, nem os meus ossos eu quero que fique aqui. Viveu como peregrino. Quando a gente olha também Jacó disse: olha, eu não quero ser enterrado aqui, eu quero ser enterrado lá na nossa terra, aquela terra que Deus prometeu. E nós então, queridos, como você tem vivido aqui? A minha terra natal, a sua terra natal é o céu? Você está vivendo como cidadão do céu? Ou você está vivendo apenas como um cidadão realmente daqui, preocupado com todas as coisas aqui, focado apenas nas coisas aqui? Então foque na eterna, porque tudo aqui é passageiro. Agora, no céu, ela permanece para sempre. Então, queridos, quando eu olho para o livro do Gênesis, eu consigo entender e ver nesses homens que viveram a vida como peregrinos, e que não se curvaram diante de deuses estrangeiros. E como o Sérgio estava falando ali, lá no Japão, na China, onde está essa epidemia lá do coronavírus, e é interessante que lá eles têm um rato como Deus. E aí, agora o que a gente vê é que é do rato, ou do morcego, que é parente ali, que está vindo, que eles descobriram lá que vem do morcego. O que a gente observa então, que essa é uma forma de Deus realmente falar para os egípcios. E quando a gente olha lá no Egito, e vamos entrar agora, quando Deus liberta o povo do Egito, todas aquelas pragas, era um deus do Egito, e cada deus daquele vai sendo jogado por terra, vai sendo destruído. Então, queridos, que possamos entender que aqui somos peregrinos, viva como peregrino. Não importa o quanto tempo você viva aqui, mas que você possa viver aqui olhando para o céu, olhando para a eternidade, olhando para as promessas de Deus. Não viva apenas aqui, mas quando eu olho ainda, cristãos autênticos, eles tornam-se semelhantes a Cristo. Tornam-se semelhantes a Cristo. E a gente vai ver isso em José, alguém que se torna semelhante a Cristo. Mesmo numa terra distante, mas é alguém que preocupa pela salvação do seu povo, a salvação até mesmo do povo que não cria em Deus. A gente vai observar que agora cristãos autênticos, ele tem um referencial. O seu referencial pode ser o pastor? Pode. Mas e aí, se o pastor falhar? Se o seu referencial for só o pastor, você vai cair, você vai fraquejar. Eu fico encantado com Paulo. Paulo é alguém ousado. Ele fala, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, não, pode olhar para mim, pode me imitar. E eu vejo, queridos, que
há muitas pessoas que têm fraquejado na fé porque olha apenas para o homem. E o homem muitas vezes é falho, é imperfeito. E aí a pessoa acaba caindo junto. Não olhe para Cristo. Imite a Cristo. Se você imitar a Cristo, você vai estar imitando o apóstolo Paulo. Se você imitar a Cristo, você vai estar imitando os grandes homens de Deus na Bíblia. E a gente observa que José, ele foi alguém que perdoou. José foi alguém que obedeceu a Deus. Assim como Cristo obedeceu ao Pai. E eu vejo então, queridos, que nós precisamos ser semelhante a Cristo. O mundo está cansado de ver apenas uma religiosidade, de pessoas que vão à igreja. Será que nós somos mais um daqueles que vão à igreja num dia de domingo? Especificamente ainda à noite? Ou apenas uma vez na semana? Não, quem é você? Deus não quer religiosidade, mas Deus deseja que nós sejamos sim parecidos com Cristo no nosso dia, lá no seu trabalho. Que as pessoas possam olhar para você no seu trabalho e ver Cristo. As pessoas então querem ver isso. Esse é o cristianismo autêntico, onde possamos imitar a Cristo em qualquer lugar onde estivermos. Mas se lá no seu trabalho você enfrentar uma dificuldade, e você agora começar a reclamar com as pessoas, se você agora começar a xingar, a falar um monte de coisas, a pessoa fala, que crente é esse? Que crente é essa? Mas quando então eu olho para a palavra do Senhor, não importa o que você esteja sofrendo, a gente observa então esse homem chamado José, ele foi preso injustamente, sofrendo injustamente, passando por tudo, mas ele viveu ali, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e Deus o glorificou, Deus o honrou. Deus quer te honrar também no seu trabalho, Deus quer te honrar onde você estiver, mas que você e eu, que nós procuremos imitar a Cristo. É isso que ele deseja, o evangelho verdadeiro é eu imitar a Cristo. Então procure isso. E agora, o que a gente observa, e quando eu olho para o livro de Gênesis, eu vejo também que os cristãos autênticos, eles fazem a diferença no mundo. Cristãos autênticos faz a diferença no mundo. Será que você tem feito a diferença para alguém? O cristão autêntico, ele faz a diferença. Quando a gente olha para esses homens na Bíblia, homens simples como eu e você, de carne e osso, de barro, mas quantas coisas eles fizeram, quantas marcas eles deixaram. Se você partir hoje, será que você vai deixar alguma marca? Será que você vai? Como que é a sua vida? Você vai deixar bons exemplos? Você vai deixar alguém que realmente foi autêntico para com Deus? Alguém que de fato dependeu da graça de Deus? Como alguém que viu que era peregrino aqui? Porque esses cristãos autênticos, eles viveram dessa forma. E agora nós olhamos para ele, há uma forma de dizermos, não, é possível a mim também, é possível para você. Fazermos a diferença no dia de hoje. Eles fizeram no seu tempo. Quando eu olho para Davi e vai dizer, olha, Davi fez a diferença na sua geração. Quando eu olho então aqui para José, José fez a diferença na sua geração. Quando eu olho para Abraão, quando eu olho mesmo sendo falho, Jacó também, mesmo sendo medroso, mas eles fizeram a diferença. E Deus deseja que eu e você, que nós também possamos fazer a diferença nessa geração. Quer você fazer a diferença? Procure ser um cristão autêntico. Não confie em você mesmo. Mas que você possa então entender, não, eu sou barro. E como barro, eu preciso de um oleiro. Ele é um oleiro que pode quebrar a sua vida. E que pode fazer de novo. E pode fazer de você e de mim um vaso de bênção. Talvez você não tenha sido esse vaso de bênção. Não, Deus pode fazer isso, então não confie em você mesmo. Mas Deus pode fazer todas as coisas. E você então e eu, nós precisamos ser totalmente dependente desta graça de Deus. Você não precisa ser igual ao pastor. Você não precisa ser igual àquele irmão, ou aquele que canta, ou aquele que ora. Não, Deus tem algo específico para você, que Ele deseja que você faça. Olhando para a palavra de Deus. Cristãos autênticos
Deus deseja que eu e você sejamos esse cristão autêntico. Não apenas vir à igreja é fácil. Mas cristãos autênticos, quando eu olho aqui, é aquele que reconhece as suas falhas. É aquele que vive pela fé. Fé nas promessas de Deus. Esses homens viveram pela fé. E você então precisa viver pela fé. Cristo vai voltar um dia para buscar o seu povo. E quando eu olho para a palavra de Deus, e quando Jesus diz, olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não vai passar. E ele diz que vai voltar um dia. E se ele voltasse hoje? Algumas coisas, quando nós olhamos aí, estão acontecendo de acordo com como ele falou. E agora você e eu precisamos crer. E precisamos agora viver pela fé. Viver pela fé não é viver só o aqui e o agora, mas é viver olhando para a eternidade, olhando para o amanhã. Aonde você quer passar a eternidade? Com Cristo? Sem Cristo? Como você quer passar? Eu pergunto a você, você tem sido um cristão autêntico, reconhecendo que é barro, que é falho, e que depende então do oleiro? Você tem dependido da graça de Deus? Você não tem procurado ser iguais às pessoas? Como você tem vivido aqui? Como se a vida aqui fosse para sempre? Ou como alguém que é só peregrino, vai viver um pouco de tempo aqui? Ou você, quando a pessoa entende que ela é peregrino aqui, ela vai procurar a ser semelhante a Cristo. Essa tem que ser a sua busca, essa tem que ser a minha busca. Ser semelhante a Cristo. E agora faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença na sua rua. Faça a diferença. Faça a diferença. Isso que Deus deseja de cada um de nós. Que possamos ser luz, que possamos ser sal. E que possamos fazer a diferença. No meio do mundo onde a fé está se acabando. Nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Ele vai voltar um dia. E por que eu tenho que ter fé? Nós vamos, domingo que vem, já falarmos sobre o livro do Êxodo. E nós vamos ver que as coisas que Deus fala acontecem. Então creia. Creia que aquilo que Jesus falou vai acontecer. Pode ser qualquer momento. Mas por isso ele vai dizer que nós precisamos vigiar. Vigiar e orar. E esse vigiar, que ele está dizendo aqui, é que eu possa então estar vivendo ou me tornando. Cada vez que eu leio a palavra de Deus e eu deixo que ela transforme algo na minha vida, eu vou me tornando semelhante a Cristo. Agora, se eu posso ler, eu posso ouvir, agora eu tenho que colocar em prática, eu vou me tornando. Mas agora, se você lê a Bíblia, isso não é para mim não, isso é para fulano. Aí você ouve uma mensagem, não, isso não é para mim não, é para fulano. Então nada é para você. Então aí, dessa forma, nunca você vai se tornar semelhante a Cristo. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ou quando você lê, e Deus fala algo, eu falo, não, eu tenho que me consertar nisso. Nisso eu não estou sendo semelhante a Cristo. E aí agora é você precisa então dizer, não, eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero fazer a diferença. E dessa forma, queridos, nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que vai fazer a diferença nessa cidade. É o meu desejo, é que nós possamos fazer a diferença aqui, com a nossa vida, as pessoas possam ver em nós, não é apenas alguém que se reúne uma vez na semana ou 2 vezes na semana, mas é alguém que está fazendo a diferença aonde está. Então faça a diferença. Eu quero, neste momento, convidar a você. Você tem feito a diferença? Ou você quer fazer a diferença? Talvez, quando eu olho para José, José poderia ser mais um ali, mas José fez toda a diferença ali, firmando o seu compromisso com Cristo, com Deus, com a palavra do Senhor, mesmo em terra estrangeira. Quando eu olho para Daniel, de igual forma, quando eu olho para os seus amigos também, de igual forma, então Deus deseja que mesmo neste mundo caótico, onde o imoral tem sido moral,
Deus deseja que você e eu, que possamos fazer a diferença. Quer você fazer a diferença? Quer você fazer um ano diferente? Quer você, esse ano, de fato, ser compromissado com o Senhor? Olhando então para esses grandes personagens, entendendo de fato quem somos, quem Ele é. Quer você fazer a diferença? Quer você ser alguém melhor? Eu convido você a se colocar de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser melhor esse ano. Eu quero te servir melhor, eu quero te conhecer. O quanto você conhece de Deus? Eu te falando hoje de manhã que no dia 16 eu comecei novamente a ler a Bíblia. Eu terminei pela primeira vez de ler a Bíblia digital no início desse ano, terminei de ler e agora já comecei a ler de novo, mais uma vez. Então, faça algo diferente, conheça mais a Deus. Algo diferente, conheça mais, porque como que você vai ser semelhante a Cristo se você não conhecer? Deus deseja que você o conheça mais. Então se coloque na presença do Senhor. Deus, Ele deseja a cada dia, a cada momento, que você possa ser melhor. Deus depende que você abra o seu coração, de que você diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero que esse ano seja melhor. Eu quero que esse ano seja diferente. Eu desejo isso. Bom, queridos, Deus é misericordioso e eu e você dependemos da graça dEle. Se coloque agora, feche os seus olhos. Fale: Senhor, não, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser diferente esse ano. Eu quero me tornar semelhante ao Senhor. E talvez Deus está falando com você e agora. Onde você precisa ser diferente, onde você precisa ser parecido. Talvez Ele está falando com você o que você precisa deixar e outras coisas que você precisa fazer. Maravilhoso Deus, querido Pai, graças damos ao Senhor, pois o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai querido, Pai de amor, ao olharmos, ó Deus, e ao terminarmos de lermos, ó Pai, esse livro de Gênesis, ao estudarmos, Pai, o quanto o Senhor falou comigo, o quanto o Senhor tem falado a esta igreja, Pai, e agora, ó Deus, que possamos ser cristãos autênticos. Nos ajuda, Pai. Ó Deus querido, capacita cada um de nós. Entendemos aqui, Pai, que cristãos autênticos não é aqueles que são perfeitos, mas é aqueles que dependem do Senhor, é aqueles que reconhecem o erro, é aqueles que vivem pela fé, é aqueles, Pai, ó Deus querido, que buscam imitar. Ó Deus, aqui eu estou em pé. Os irmãos aqui estão em pé. Estamos dizendo, Pai, que queremos ser mais parecido com o Senhor. Ó Pai, então nos dê compreensão da Tua palavra e nos dê força para vencermos os nossos erros, as nossas mazelas. Nos dê força, Pai, para que possamos, ó Deus, diminuir as nossas vontades. Dá-nos forças, Pai, para crucificarmos o velho homem, para que possamos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivemos no corpo, possamos viver para a Tua glória e para a Tua honra. Pai, então toma-nos em Tuas mãos. Pai querido, Pai de amor, ó Deus querido, que possamos fazer a diferença, Pai. Ó Deus, ajuda cada um de nós a fazermos a diferença em cada local aonde colocamos os nossos pés. Que possamos fazer a diferença, Pai, nos ajuda. Ajuda a fazermos a diferença, Pai, com as pessoas que conversamos, com as pessoas que nos relacionamos, Pai. Que possamos fazer a diferença, que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos imitar o Senhor. Pai, esteja agora com Joninhas, toma ele nas Tuas mãos. Ó Pai querido, que o Senhor, tome ele, não sabemos, Pai, o que está acontecendo com ele, Pai. Ó Deus querido, mas que as Tuas mãos agora sejam sobre ele. Tome ele nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, abençoe. Ó Deus, Tu conhece cada parte do seu corpo. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor agora, Pai, coloque as Tuas mãos. Eu te repreenda todo mal, toda enfermidade em nome de Jesus. Pai querido, se há mais alguém aqui, ó Deus, sentindo alguma dor, alguma coisa, Pai, ó Deus, que em nome de Jesus também que o Senhor cure, pois eu creio que o Senhor é o Deus que cura. Ó Pai querido, se tem alguém aqui, Pai, que está sendo escravizado pelo pecado, não consegue se desvencilhar, Pai, não consegue, Pai, então quebra essas correntes agora em nome de Jesus.
Ó Pai querido, desfaça todas essas algemas do inimigo, Pai, todas essas correntes, ó Pai, que o prendem, que o Senhor, em nome de Jesus, quebre agora, Pai. Pois o Senhor veio para desfazer toda a obra do inimigo, e eu creio nisso, então desfaça, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, agora eu peço ao Senhor que nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana, Pai, fazendo a diferença em cada local, Pai, onde sairmos desse momento aqui, Pai. Então nos dê uma boa noite de sono, descanso físico, abençoe a família de cada um também, Pai. Supra todas as necessidades, Pai, que Tu sabes quais são. E é no nome precioso do Teu Filho amado Jesus que eu oro, hoje para todo sempre. Amém, amém.